Então, pessoal, foi proposta a execução de um exercício que seria um balizador nesse momento da nossa disciplina. E uma vez que tenhamos assistido a esses vídeos todos, né, e visto todos esses conteúdos que vão desde o início até testes condicionais, a gente já teria que ter condições, né, como eu escrevi naquele e-mail que eu mandei para vocês pelo Moodle, teríamos que ter condições de resolver com certa facilidade até esse exercício aqui, tá? Para que a gente consiga dar conta dos próximos. Então eu até propus assim que isso deveria ser possível de ser feito em torno de umas 2 horas com certa facilidade, tá bom? Então a gente vai fazer a solução desse exercício agora. Mas é importante que vocês sempre, ao se depararem com um problema, tentem fazer. Então a construção do erro, dos erros, né, que vocês vão fazer no exercício, ela é extremamente importante, porque é um caminho que vocês não vão trilhar mais uma vez que vocês tenham aprendido uma outra forma, uma das formas de fazer correto, tá bom? Então é importante que vocês façam, mesmo que esteja errado. Então vamos lá, a proposta era criar um programa na plataforma Arduino Tinkercad, né, que leia 3 valores inteiros e mostre qual o maior dos valores lidos. Então já vamos fazer toda aquela preparação, né, para ele utilizar a saída serial, né? Então aqui a gente pode então, a exemplo dos exemplos anteriores, como o algoritmo está pedindo para fazer apenas a leitura de 3 valores e ponto final, a gente não precisa fazer leitura de grupos de 3 valores, ou seja, lê os 3 primeiros valores, faz tudo isso que ele está pedindo, depois lê mais 3 e faz tudo isso. Não teria problema se fosse feito assim. A única diferença é que, se é para ler só 3, a gente pode implementar isso na função setup, porque a função setup é executada somente uma vez. Né? Ela é a seção daquilo que vai ser executado do protótipo, né, daquilo que a placa vai fazer, está programada para fazer, é aquilo que vai ser feito somente uma vez. É a configuração do programa, vamos dizer assim. Tá? E aqui embaixo é aquilo que vai se repetir. Certo? No nosso caso, então, a gente pode optar, tá, entre fazer uma vez só, enfim, né, uma leitura de apenas um conjunto de 3 valores ou de vários conjuntos. Então aqui embaixo, tanto faria colocar em cima ou embaixo. Eu vou colocar em cima, tá bom? Então aqui, além disso, eu tenho que preparar então a minha porta serial para que o monitor serial consiga exibir os valores, né? Serial.begin 9600. Já falamos disso em vídeos anteriores, então se alguém está se deparando com essa mensagem pela primeira vez é porque não viu os vídeos anteriores, tá? A exemplo de outras coisas, a respeito das quais eu vou passar de modo rápido, teria que ver os vídeos anteriores para saber bem certinho do que se trata cada um desses comandos, tá bom? Então aqui a gente vai fazer então a leitura então de 3 valores inteiros, né? Bom, agora nós já podemos fazer então o processo de leitura. Sempre lembrando então que ele é composto do seguinte: uma mensagem avisando do que se trata, né? Essa mensagem vai ser exibida nessa console, no caso, nesse monitor serial, para que a pessoa que esteja interagindo, né, com a placa, com o programa, ela saiba o que tem que fazer, certo? Então, serial.println informe o primeiro valor. Então isso também já foi explicado em vídeos anteriores, né? Agora a gente tranca o processamento do microcontrolador para que ele fique em looping, ou seja, esperando que alguma coisa entre pelo monitor serial, ou seja, que esse primeiro valor seja informado seguido de um enter, né? Então a gente vai fazer um controle do tipo enquanto não houver, né? Not serial.available. Isso aqui é uma função, então ela tem essa sintaxe, né, de abre e fecha parênteses. Trancou o processamento. Ou seja, eu não dou condição de término para ele, né? Ou seja, enquanto não houver, né, a exclamação é uma negação, né? Nada disponível na porta serial, eu não faço nada. Certo? A gente vai estudar laços de repetição depois e a gente vai ver que o que precisaria ser feito viria depois. Antes,
desse ponto vírgula que finalizaria, né, enfim, o laço de repetição. Agora, como eu não tenho nada, eu só estou dizendo para ele assim, ó, tranca o processamento ali e fica esperando que a pessoa, né, que alguém entre com um valor. E aí sim nós fazemos então, né, a nossa leitura do valor. Como é um valor inteiro, a gente pode jogar então, vamos declarar uma variável aqui, ó, de valores inteiros, né? Eu chamei de valores, né? Então vamos chamar de V1, valor 1, né? V2 para valor 2 e V3 para valor 3. Como é o primeiro dos valores, então eu vou jogar para dentro da variável V1, essa é a sintaxe, né? V1 recebe o que? Serial.parseInt. Ou seja, ele faz uma análise, um parsing, né, daquilo que foi informado, uma análise léxica, sintática, né, daquilo que foi informado pelo monitor serial, esperando obter um valor inteiro. E joga dentro da variável V1, tá legal? O que mais? A gente já poderia ver se isso funcionou, eu gosto de fazer assim, tá? Ver se não tem nenhum errinho de sintaxe, a gente já corrige agora e tudo mais, né? Vamos iniciar a simulação aqui, ó. Já tem o pessoal implementou um debugger aqui, ó. O debugger é um passo a passo para a gente ver como que o programa está funcionando, se está funcionando ou não, né? Pelo visto aqui o nosso está legal, ó. Conforme o primeiro valor, vamos colocar 34. Pronto, o programa terminou. Ele não está fazendo nada para além disso, né? Então, sintaticamente ele está funcionando. Legal. Eu vou puxar aqui, ó, esse comandinho para cima para diminuir um pouquinho o espaço que ele usa na tela e vou fazer a leitura dos próximos valores. Vou fazer a leitura do segundo valor. Segundo valor, que vai ser jogado em V2, e vou fazer a leitura do terceiro também. Que vai ser jogado em V3. Beleza, agora a gente já pode começar a fazer o que está pedindo, ó. Mostre qual foi o maior dos valores lidos. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Como nós já estudamos testes condicionais, nós podemos testar, por exemplo, se o valor 1 for maior do que o valor 2, então, né, eu dou uma mensagenzinha aqui, depois a gente vai traduzir então para a língua inglesa aqui, né, para a língua da linguagem de programação. Se o V1 for maior que 2, então escrever V1 é maior, ou maior valor da variável V1, né, etc. O que a gente vai ver agora é o seguinte, ó, que como são 3 variáveis, nós vamos ter que fazer um teste lógico que envolve, na verdade, um teste lógico único que envolve 2 testes lógicos menores, certo? É justamente por isso que eu coloquei isso para vocês, porque senão a gente acaba fazendo apenas testes que envolvem 2 variáveis ou apenas um teste lógico, né? E acaba esquecendo que a gente pode fazer testes compostos, vamos dizer assim. Então, no nosso caso, nós poderíamos fazer isso de uma maneira direta, ó. Se o V1 for maior que o V2 e também, vou escrever em português primeiro, tá? O V1 for maior do que o V3, então a gente descobriu que o maior é o V1, certo? Na verdade? Então, se a gente for ver, nós poderíamos, né, ou teríamos dessa forma que fazer os testes com todos, porque se o V1 for maior que o V2 e o V1 também for maior que o V3, obviamente o V1 é o maior de todos. Se o V2 for maior que o V1 e o V2 também for maior que o V3, o V2 é o maior de todos. E o mesmo vale para o V3. Então, o grande objetivo, como eu falei, dessa letra A e da letra B também, né? Seria
mostrar para vocês, enfim, né, novamente, tá? Eu sei que a gente já fez isso em alguns dos vídeos anteriores, que a gente pode fazer esses testes, então, com os conectores lógicos e ou, né, e assim por diante. Então, como é que ficaria isso daqui, ó? Se o V1 for maior que o V2. Agora o E, nosso E, né, em português, na verdade, ele é um AND, né, um AND na língua inglesa. Só que nessa linguagem de programação, tem algumas linguagens que usam AND mesmo, né? Nessa linguagem de programação a gente usa o símbolo EE. Ou seja, um duplo E comercial que corresponde a um conector lógico E. Tá bom? Se fosse um OU, nós teríamos isso daqui, ó. OU. Certo? Eu às vezes me confundo esses símbolos porque conheço algumas poucas linguagens de programação, então às vezes é um símbolo ou outro, tá? Mas na linguagem C é isso daí. Qualquer coisa, na verdade, a gente pode procurar na internet, né? Conector lógico OR, vamos colocar aqui, C. Operadores lógicos em linguagem C. Isso aí mesmo, ó. A negação, né, que a gente já está vendo, ó. São duas pipes, né, são dois risquinhos para cima, né, e o E, conector lógico E. E existem o E binário, o OR binário também, né, o OU binário, são outras coisas. A gente não entra nesses chamados operadores bit a bit, tá, que daí, na verdade, o E binário ele seria dado dessa forma, com apenas um sinalzinho de E comercial. E o OU binário seria dado com apenas uma pipe. A gente não faz operações bit a bit, a gente faz só usa essa lógica comparando variáveis, né? Pelo menos nessa disciplina. Então aqui, ó, se o V1 for maior que o V2 e também o V1 for maior que o V3, observe a sintaxe, ó, né? A gente não pode fazer isso daqui, ó. Se o V1 for maior que o V2, que for maior que o V3. Na verdade, a gente estaria dizendo que o V2, além de tudo, também seria maior que o V3. Né? Não pode, tá? Essa sintaxe que muitas vezes a gente vê nas equações e inequações lá, matemáticas, não é aceita nessa linguagem. A gente tem que quebrar em duas partes. Se o V1 for maior que o V2 e o V1 for maior que o V3, então o que a gente vai fazer? Nós não temos, então, essa palavrinha então, na linguagem C. Simplesmente o que vier escrito depois desse teste condicional, assume-se que é o que deveria fazer se o resultado dessa expressão aqui for verdadeiro. Ou seja, se o V1 for maior que o V2 e se o V1 for maior que o V3, então faz o que? Serial.println. Agora vamos fazer duas coisas. Ó. Vamos dizer assim, vamos dar essa mensagem, o maior é, e vamos também escrever. A gente poderia escrever assim, o maior é o V1, mas seria mais legal que a gente escrevesse. Deixa eu ver o que o enunciado está pedindo. Qual deles foi o maior dos valores lidos? Não interessa se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Certo? Então ele quer saber o valor. Não quer saber em qual variável ele foi colocado. Tá? Poderia ser. Então a gente vai escrever assim, ó, o maior é. E aí vamos colocar também para ele exibir, nesse caso, qual é o maior dos valores. A gente poderia colocar um print aqui que ele escreveria do lado, ó, e agora um print ln para ele quebrar a linha depois que ele escrever a variável, né? Qual foi o maior dos valores? V1. A gente está assumindo que nesse caso, se essa expressão lógica for verdadeira, V1 é o maior dos valores. Tá legal? Beleza, só tem uma coisa. Como eu tenho duas coisas a serem feitas, o primeiro serial.print e o segundo serial.print, depois desse teste condicional C, eu preciso envolver isso em início. Eu vou colocar assim, eu vou colocar o fim aqui do lado, ó, e fim. Tá legal? Se eu tivesse somente uma instrução eu não precisaria, mas como eu expliquei, é bom a gente se acostumar a colocar início e fim, né? Então nós temos aqui, se o V1 for maior que o V2 e o V1 for também maior que o V3, o maior é V1. E escreve V1. É claro que eu preciso fazer todas as outras combinações, ó. Nesse caso aqui, ó, e se o V2 for o maior dos valores, ou seja, se o V2 for maior que o V1 e o V2 também for maior que o V3, aí o maior
que eu preciso exibir é o que foi jogado dentro da variável v2, seja ele qual for. Eu não sei para onde vai ser jogado o maior dos valores, né? Por isso que a gente precisa fazer todos esses testes. E nesse caso aqui, ó, que é o caso final, se o terceiro valor, né, o v3, for maior que o v1 e o v3 também for maior que o v2, significa que o v3 é o maior dos valores. Vamos testar? E aqui, ó, vamos colocar exibir v3. Beleza, já podemos testar então. Tem algum erro de sintaxe aqui na linha 15, vamos ver o que é, né? Era esperado um identificador antes do abre parênteses. Vamos ver o que faltou. Ah, tá. Sabe qual que é o problema aqui, ó? Se eu não me engano, a linguagem Pascal não exige isso, por exemplo, só para vocês saberem. Mas, quando eu tenho um teste condicional lógico composto, né? Não simples assim, eu tenho um conector que une os dois, eu preciso envolver toda a expressão entre parênteses. Só isso aqui, tá? Vou fazer aqui embaixo também. Tem o V13, aqui tem ok, o segundo teste, vamos alinhar. Ele não foi tão específico nesse erro de sintaxe aí, não, né? Vamos ver então. Tá, vamos parar a simulação. Que a gente... Ah tá, apagar, ó. Limpar o monitor serial, né? Informe o primeiro valor. Então vamos colocar 5. Segundo valor 2. E o terceiro valor 8. Então, obviamente, ele vai ter que nos mostrar que o maior dos três valores é o 8. Terceiro valor, 8. O maior é 8. Funcionou. Tem um acento ali, ó, que eu não gostei. Não... A gente colocou acento, peraí que eu me... Ah, colocamos acento aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. O H do lado, ele representa quando não tem acento, né? Para evitar esse problema, é como se fosse um acento. Então, beleza, já funcionou, tá? Só vamos fazer mais um teste, vamos colocar, sei lá, o segundo valor como sendo o maior de todos. E informe o primeiro valor, vamos colocar aqui 13, o segundo valor 14 e o terceiro valor 0 ou menos 5. Então, obviamente, 14 vai ter que ser o maior valor informado. Beleza, funcionou. Então, só tem um problema. E se a gente colocar valores iguais? Ou seja, só usando como exemplo, né? Se a gente formar 6, 6 e 6. Se a gente for ver, o maior de todos os valores informados é o 6, porque afinal de contas só tem um valor informado. E o menor também é o 6. Só que o nosso programa não está contemplando isso, ó. Nosso programa só está testando se a variável for maior, ou seja, se 6 não é maior que 6, aqui daria falso. E 6 também não é maior que 6, o resultado da expressão lógica, né, já tendo uma expressão lógica falsa, o resultado de toda a expressão lógica com o conector E, lógico E, já daria falso, né? Aqui também daria falso e aqui também daria falso. O que o programa ia fazer? Ele não ia fazer nada, ele não ia exibir nada. Vamos ver? Da forma como ele está programado, ele não ia exibir nada. Joguei 6 para a variável V1, 6 para a variável V2 e 6 para a variável V3. Pronto, o programa terminou e não fez nada. Porque a gente não estava prevendo esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que fazer essa previsão. Então não é errado, se tu informou 3 valores iguais a 6, não é errado dizer que o maior deles é o 6, porque afinal de contas tu só tem um valor, né? Tu tem 3 valores em 3 variáveis distintas, mas de fato o 6 é o maior que tu tem, se tu só tem 6. E o 6 também é o menor. Então aqui sim a gente pode fazer isso daqui, ó. Isso aqui sim, a linguagem do Arduino aceita sintaticamente, então, que a matemática também usa, né? Maior ou igual. Ou seja,
Se o V1 for maior ou igual ao V2 e o V1 for maior ou igual ao V3, então ele vai fazer aquilo ali, ó. Então não interessa, por exemplo, se tu tiver o V1 com valor 2, o V2 com valor 2 e o V3 com valor 0. O V1 não é maior que o V2, mas ele é igual. Então, o valor 2 que tu tinha dentro da variável V1, que também é maior que 0, que teria sido jogado dentro da variável V3, apesar dele ser igual ao V2, ele é o maior dos valores. Tá ok? Isso vale para o caso dos menores também, tá? E para qualquer outra variável também. Tá? Então, a gente vai só fazer esse ajuste, ó. Maior ou igual. V3 maior ou igual ao V1. V3 maior ou igual ao V2. Legal, vamos testar. Então, vamos fazer a seguinte situação, ó. Vamos colocar... A gente poderia colocar aqui mesmo, ó. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar, vamos pensar. 6, 7... Não, 6, 5 e 6. Qual é o maior dos valores? 6. E o menor é 5. Conforme o primeiro valor, 6. Segundo valor, 5. Terceiro valor, 6. O maior dos valores é 6. Acertou. A gente não está calculando o menor ainda, né? Eu tinha esquecido. A gente tem que fazer esse cálculo. Claro, aqui agora, por que ele exibiu duas vezes? Né? Ele exibiu duas vezes porque... já vamos ver, ó. Porque esse teste aqui foi verdadeiro. V1 realmente era maior ou igual ao V... Desculpa. O V1 é 6, né? O V1 realmente era maior ou igual ao V2, porque 6 é maior que 5, né? E o V1 também era maior ou igual ao V3. Nesse primeiro caso, ele é maior que o 5, mas aqui ela também é verdadeira no segundo teste, porque ela é igual. Vejam que ele pode ser maior ou igual ao valor 3, né? Então isso aqui deu verdadeiro, então ele exibiu. O maior valor é, e exibiu 6, porque 6 é o valor do V1. Só que o terceiro teste condicional que ele vai fazer também vai dar verdadeiro, porque o V3, esse aqui é o V3, ele é maior ou igual a 6. Ele não é maior, mas ele é igual. Então, essa expressão aqui já deu verdadeira. Se a segunda for verdadeira também, o resultado da expressão lógica toda vai ser verdadeira. Vamos ver? V3 é maior ou igual ao V2? Sim, o V3 é maior ou igual ao V2. Ele não é igual, mas ele é maior. Então, dois testes lógicos, né, deram verdadeiro, então ele exibiu duas vezes. O que a gente podia fazer, só para evitar essa situação aqui? Não estaria errado, né? Ele apenas está exibindo duas vezes. Tá? A gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente poderia encadear esses... Não estaria errado, tá? Nesse nível, certamente, vamos por assim, pensando em prova, eu sei que vocês pensam sempre nisso. No nível da primeira prova, se vocês colocassem isso como resposta, para mim já estaria suficiente. Ele está encontrando realmente o maior dos valores. Tá? O que a gente podia fazer, só pensando num aperfeiçoamento, seria fazer isso encadeado. Como é que ficaria? Ó, no que a gente chama, né, de testes condicionais encadeados. Se, então, se não. Ou seja, se isso daqui, ó, vamos só colocar aqui para baixo, vamos colocar assim, ó, vai ficar melhor. Da gente organizar. Se isso daqui for verdadeiro, nós já encontramos o maior dos valores. Se o V1 for maior que o V2, maior ou igual ao V2, e também for maior ou igual ao V3, nós já encontramos o maior dos valores. Nós não precisamos ficar testando outros para saber quais são. Nós já encontramos, né? Então, se isso aqui deu verdadeiro, eu já vou exibir que o maior é o V1 e ponto final. Agora, veja bem. Da forma como está, os três ifs estão em sequência. Eles são passos do algoritmo que vão ser executados. Nós poderíamos fazer o seguinte, ó. Dizer assim, ó. Vou encadear um pouquinho mais... Eu vou indentar um pouquinho mais para a direita. Eu vou escrever assim, ó. Se não... Vamos colocar aqui para ficar legal. Vamos colocar bem do lado, então. Ó.
Talvez o else aqui embaixo, ó, vai ficar um pouquinho melhor de ver. Ó. Não. Enfim, isso aqui tem gostos pessoais, né, para esse tipo de coisa. Vamos colocar assim, ó. É questão da tela também. Isso, acho que ficou melhor assim. Ó, caso contrário, eu testo para verificar então se... Vou dar um enter aqui. Seguir o padrão, vou colocar ali embaixo do primeiro parênteses. Isso, aqui ó. Beleza. Então veja como é que funcionou a lógica agora. Ó. E esse else, o segundo else viria para cá. Esse i vem para cá. E esse cara vai pra cá. Vai caber tudo na tela, bem certinho. Isso aí, isso que eu queria mesmo. Bem certinho. Lá bem no cantinho lá o fecha. Ó. Agora, olha a lógica que ficou agora. Se o V1 for maior ou igual ao V2 e também o V1 for maior ou igual ao V3, então o maior é o V1. Veja bem, se eu encontrei o maior dos valores, eu não entro para testar esse senão, essa condição contrária, né? E menos ainda aqui embaixo, porque na verdade, como eu não vou ter entrado nesse daqui, tudo que está à direita desse senão não vai ser testado, não vai ser executado. Tá legal? Mas se essa condição não foi verdadeira, eu vou testar outra condição. Eu vou testar se o V1 é maior, né? Se não, se o V2 for maior que o V1 e o V2 for maior que o V3, então, já que aquilo supostamente deu verdadeiro, é isso que eu vou executar. Ou seja, vou escrever que o maior é o V2. Como essa condição agora deu verdadeira, eu não executo esse senão. Né? Porque a lógica é a seguinte, ó, se isso for verdadeiro, eu executo isso, que vem do início até o fim. Ou seja, esse é o chamado meu então. Ele inicia aqui e termina aqui. Se eu executei um então, eu não vou executar um senão. Ou seja, eu não vou executar o senão que vem depois. Que é o quê? É o teste condicional para verificar se o V3 é maior que ou igual ao V1 e também o V3 é maior ou igual ao V2. Tá bom? Mas, se essa condição foi falsa e essa condição foi falsa, só me resta fazer uma última coisa, que é o último teste que eu preciso fazer, que é o caso de o V3 ser maior que o V1 e o V3 também ser maior que o V2. Tá legal? Então, a gente teria o quê? Que cairíamos, né, nesse então, escrevendo na tela que o maior é o valor da variável V3. Tá bom? Então aqui não ia acontecer aquela mensagem duplicada. Vamos ver? Vamos apagar aqui tudo de novo. Iniciar simulação. Não apagou por completo. Iniciar simulação. Então vamos colocar aqui os mesmos valores, tá? 6, 5 e 6. Opa, 6 para V1. 5 para V2. E 6 para V3. Legal, o maior valor é 6. Vou fazer um último teste então, colocando outros valores. Ó. Vamos inventar aqui então, vamos colocar... Vamos colocar os 3 valores iguais agora. 3 valores iguais a 11. Então, obviamente, vai ter que dar... 3 valores iguais. Então, vamos duplicar o código primeiro. Ó. Só para a gente ver o seguinte. A gente já faz a simulação com verificando o maior e o menor. Aqui, para fazer a letra B, no caso, qual foi o menor dos valores lidos, é a mesma coisa. Isso que é legal, a informática na programação tem isso. Ó. Uma vez que tu fez para o código maior, eu vou fazer Ctrl C. Podia colocar aqui uma observação, ó. Letra A. Letra A, já falei, acho que disse para vocês, né? Quando a gente coloca 2 barrinhas de divisão, significa que a gente vai colocar um comentário depois, é só para nossa organização, né? O próprio compilador ignora tudo que tem à direita de 2 barras, né, de divisão. Então aqui, nós vamos fazer letra A. E a letra B nada mais é do que o contrário. Agora é o menor dos valores lidos, portanto, se ele for menor ou igual ao V2 e também for menor ou igual ao V3, ele escreve isso.
Se não, ele testa se o V2 agora é menor ou igual ao V1 e também o V2 é menor ou igual ao V3. Ele imprime então o V2 como sendo o menor. Por fim, se o V3 for menor que o V1 e também o V3 for menor que o V2, é o V3. Ah tá, só temos que mudar a mensagem também, né? No segundo bloco agora ele está exibindo o menor. Isso aí, já podemos testar então. Se a gente colocar o 11, 11, 11, né? Ou três valores iguais, a gente vai ter 11 como sendo o maior dos valores e 11 como sendo o menor também. Não tem outro jeito, nós só temos um valor, né? (11, 11 e 11). Isso aí, ó. O maior é 11 e o menor é 11. Agora vamos fazer uma última simulação aqui para ver se funcionou. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar com valores negativos, ó. 4, menos 3 e 21. O primeiro valor é 4. Menos 3. E 21. Isso aí. O maior valor é 21 e o menor é menos 3. Beleza, nosso código então está funcionando. Podemos passar para a letra C. Na letra C, então, quantos deles são pares? A única coisa que a gente precisa fazer é verificar o resto da divisão de cada um deles, né? E por 2. Se o resto der igual a 0, significa que ele é par. Mas, veja bem, ele solicita uma contabilização, ou seja, quantos deles são pares. Então, para isso, nós já precisamos de uma outra variável. Já vamos declarar ela aqui, ó. Nada melhor do que, como ele vai contabilizar também, né? Nada melhor do que, para a simulação primeira, nada melhor do que, sei lá, a gente precisa QP, quantidade de pares, né? Eu particularmente daria o nome de pares mesmo, tá? Ele já está pedindo quantos são ímpares também, né? Por que não ímpares? Já declarar pares e ímpares, né? Vai ser, né, a variável que vai guardar a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Então, a gente está falando da letra C, né? Ó, letra C. Pares. Veja bem, olha que fácil. Eu vou testar os três números, tá? Se o valor 1 lido, seja ele qual for, dividido por 2, veja bem, quando eu quero fazer uma divisão qualquer, basta eu fazer isso daqui, ó, V1 dividido por 2, como o símbolo de divisão da matemática, a barrinha, né? No entanto, quando eu quero analisar o resto da divisão, eu vou usar o símbolo de percent. O percentual na linguagem C divide o número da esquerda pelo número da direita, mas analisa o resto. Então vejam bem, se a divisão, se o resultado da divisão do valor 1 por 2 for igual a 0, vejam bem que agora não é uma atribuição, é um teste condicional, eu estou testando se é igual a alguma coisa, por isso que, como o sinal de igual é reservado para a atribuição, dois sinais de iguais foi o que foi escolhido para o teste, para testes condicionais de igualdade, tá bom? Então, se o resultado da divisão de V1 por 2 for igual a 0, significa que o V1 é par. Logo, eu vou fazer o quê? Ó? O resultado da minha variável, que vai guardar um número de pares, vai ser incrementado, ou seja, vai receber o que ele tinha antes, por definição, né? As variáveis, logo que declaradas, elas recebem valor 0 aqui na plataforma Arduino. Tá? Algumas linguagens de programação não recebem por definição valor 0. Aí o programador é obrigado a fazer a inicialização. Pares recebe 0, ímpares recebe 0 e assim por diante. Quando for no caso dos contadores, dos acumuladores, né? Isso poderia estar escrito aqui também, ó. Antes do uso da variável pares, eu poderia dizer isso aqui, ó. Pares recebe 0. Né? Nesse caso da linguagem do Arduino, como eu sei que elas são inicializadas por padrão com 0, eu não preciso fazer isso. Então, nesse caso aqui, ó, né, eu teria o que? Pares recebes ela própria, que era 0 no início, somado de uma unidade. Ou seja, ele vai mudar o seu valor de 0 para 1.
como que a gente interpreta isso, né? A variável pares recebe o que ela tinha até então, que era 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1, portanto, 1 vai ser jogado para dentro da variável pares. Tá legal? Mas, acredito que já tenhamos visto isso, tá? A gente pode simplificar isso daqui, ó. Essa expressão aqui, ó, pares mais mais, é uma expressão utilizada para auto-incrementar a variável. Se ela tinha 0, ela vai para 1. Se ela tinha 17, ela vai para 18. Se ela tinha 30, ela vai para 31. Certo? É um pouco mais fácil de utilizar, né? O jeito anterior também estava correto. Agora, simples, ó. Vamos fazer a mesma coisa para a variável 2 e a mesma coisa para a variável 3. Terminou. Nesse ponto, a minha variável pares vai guardar a quantidade de números pares. Ele pede para mostrar, ó. Então a gente tem que exibir essa informação. Serial.println total. Vamos colocar um print que daí sai do ladinho, né? Total de pares. E aqui a gente exibe a variável pares na tela. Terminou. Vamos ver se funcionou. Primeiro valor, vamos colocar 4. E 6. 2 pares, portanto, né? O maior é 6, o menor é 4, total de pares igual a 2. Funcionou. Para o caso, então, dos ímpares, é muito parecido. Então, a letra D, como ficaria? Vamos fazer aqui agora um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, tá. Ele está em execução, então eu tenho que parar. Ctrl+V. Letra D. Agora nós temos o seguinte, ó, nós podemos fazer muito simples. Nós podemos fazer assim, ó, não igual a 0, ou seja, diferente de 0. Né? Ou seja, poderia ser também igual a 1, né? Porque se a gente tem a divisão de número 7 por 2, o resto dessa divisão vai dar igual a 1. A parte inteira é igual a 3, né? E o resto dá igual a 1. Portanto, 7 é ímpar. Então, nós podemos mudar aqui para 1. Ou, tanto faz, tá? Ou fazer diferente de 0. Ó. Então, se o resto da divisão do V1 por 2 for diferente de 0, significa que ele não é par. Portanto, ele é ímpar. Certo? Tanto faz. Das duas formas daria certo. Então, agora o total de ímpares e aí o que foi exibido, o que foi guardado dentro da variável ímpares. Já podemos testar também. Vamos colocar agora quais valores? Vamos colocar aqui 2 ímpares. Vamos colocar 1. É, 13 e 2, pode ser. Vamos ver se está tudo certo também, já estamos validando as outras coisas, né? O primeiro valor é 1, 13 e 2. O maior é 13, o menor é 1. Total de pares é igual a 1, que é só o 2, né? E ímpares igual a 2. Funcionou direitinho. Só temos que quebrar aqui, ó, né, para esse total de ímpares aparecer na linha de baixo. Bastando fazer, logo depois que ele exibiu o total de pares, um ln. Ó. Daí ele quebra a linha depois dessa variável e escreve na linha de baixo o total de ímpares. Beleza, já fizemos até a letra D. Ó. Mostre quais são os números lidos que são múltiplos de 3. Agora, mesma coisa. Veja que fácil que foi a letra E, né? Então, isso aqui é só para a gente complementar
complementar então a compreensão a respeito disso. Ó. Os pares são múltiplos de 2. Né? Quais são, agora está pedindo quais são, né? Quais são os números lidos que são múltiplos de 3? Não tem problema, só muda um pouquinho isso dali. Ó. A letra E, no caso, vai ser o seguinte. Ó. Se o resto da divisão de V1 por 3 for igual a 0, do V2 por 3 e do V3 por 3 for igual a 0, eu agora não quero contabilizar, eu quero exibir que o número é múltiplo. Né? Vamos fazer assim agora. Ó. Vamos colocar uma mensagem única aqui em cima. Ó. São múltiplos de 3. Então veja bem, se o resto da divisão do V1 por 3 for igual a 0, então o V1 é múltiplo de 3. Println V1. Caso contrário, ele não vai exibir nada, né? Ou seja, ele não vai exibir o V1. E a mesma coisa aqui para o V2 e para o V3. Ok? Só isso aqui, ó. Eu escrevo uma mensagem antes e depois o que for listado abaixo são os valores informados que são múltiplos de 3. Porque se eles são múltiplos de 3, eles são divisíveis por 3. E se são divisíveis, eles têm resto igual a 0. Legal? Então, essa é a letra E. Né? Vamos simular. Vamos ver como é que ficou. Vamos colocar valores agora. Vamos colocar pelo menos aí colocar dois múltiplos de 3. Ó. O 9... o 27 e o 4. Primeiro valor 9, 27 e o 4. Vamos ver. O maior é 27, o menor é 4, total de pares 1, correto, que é o 4, né? Total de ímpares 2, são múltiplos de 3, o 9 e o 27. Funcionou. Só vamos também ajeitar isso daqui. Aqui a gente precisa de um ln. Opa. Int ln. E o resto está certo, né? Beleza. Ok, vamos para outra letra então. Nós temos a letra F. Média aritmética simples dos valores lidos. Bem fácil também, tá? Vou colocar aqui, ó, letra F. Bom, precisamos de uma outra variável que vai guardar a média, no caso, né? Vamos chamar de MA, média aritmética. E aí basta a gente fazer o cálculo, né? A média aritmética vai ser igual a V1 mais o V2 mais o V3 dividido por 3. E ele quer que exiba a média aritmética simples dos valores. Então, não tem problema. Serial.println. Vamos dar uma mensagenzinha, né? Média aritmética. Vamos colocar um serial print apenas para a gente colocar do lado. E finalmente, então, o conteúdo da variável MA, que guardou a média aritmética. Pronto, terminado. Já podemos testar. Aqui vai precisar de um ln também para as próximas coisas, né? Já vamos colocar. Então vamos escolher 3 valores. 3 valores de novo, então. Vamos pegar o, sei lá, o 6, o 13 e o 10. Então aqui daria 16,
16, 18, 19 dividido por 3 daria 3 vezes 6, 18, 6,33, né? Vamos ver se dá para confiar na minha cabeça. 19 a soma, né? 16, 19. 19 dividido por 3, 6,33. Vamos colocar uma coisa só interessante que eu já estou vendo que vai acontecer aqui, só para a gente fixar também. Ó. O primeiro valor então foi 6. O segundo valor foi 3. O terceiro 10. O maior é 10, está correto. O menor é 3. Total de pares 2. Correto, 6 e 10, né? Ímpares 1. São múltiplos de 3. O 6 e o 3 são múltiplos de 3, tá certo? E a média aritmética é 6. Como assim 6? Isso que eu estava prevendo que iria acontecer. Por que é 6? Porque a variável que a gente usou para guardar a média aritmética, ela é do tipo inteiro, portanto ela vai guardar somente a parte inteira da divisão. Nós teríamos que prever que pode ser informado um valor float, ou seja, de ponto flutuante, ou seja, que suporta valores reais e não somente inteiros, né? E declarar essa variável que vai guardar a média aritmética como float, né? Ou como real, a gente podia ler assim, né? MA, que aí esse problema vai ser resolvido. Ou seja, ela vai ter espaço suficiente, é reservado um espaço adicional na memória, né, para guardar as casas decimais. Tá legal? Tem alguma coisa que ficou junto ali. Aqui, ó. Esse aqui eu queria. Print ln. Então, mudamos a variável para float e vamos ver como é que fica. Mesmos valores, tá? 6, 13 e 10. Seis, 3 e 10. O maior é 10, o menor é 3, total de pares 2, que é o 6 e o 10, né? Total de ímpares 1. São múltiplos de 3, o 6 e o 3, e a média aritmética deu errado. Ele apenas exibiu 6,00. Vamos ver o que aconteceu. Minha variável MA é do tipo float. Pois é. Eu estou vendo aqui, ó, a linguagem C, que é a herança, né, da linguagem sobre a qual foi construído o Arduino, ela exige isso, tá? Tem várias outras linguagens de programação que não vão exigir isso. Ela está exigindo, isso é uma coisa que eu não recordava, ela está exigindo que as variáveis todas envolvidas num cálculo que pode resultar em um número real devam ser também do tipo real. Como que a gente resolveria isso? A gente resolveria isso de duas formas. A primeira delas seria mudando sem prejuízo algum a declaração das variáveis inteiras como float, como reais também, tá? Mas existe uma outra possibilidade, ó. Sempre que isso envolver sempre que a gente tiver envolvido num cálculo uma variável inteira, nesse caso aqui, ó, a gente pode forçar o que a gente chama na informática de cast. A gente força uma conversão, somente quando a gente for usar, a gente força uma conversão da variável do resultado para um número real e atribui a uma variável do tipo real. Como é que a gente faria isso, tá? A gente faria assim, ó, float
Eu não me lembro agora muito bem qual é a sintaxe, mas é assim, ó. Se não me engano é assim, tá? Ou seja, ó, ele até reconheceu como sendo uma função, né? Um cast que vai forçar, ele vai fazer o cálculo, é como se ele fosse manter o resultado como um resultado real e depois atribuiria para a variável, desculpa, variável do tipo real, né? Que é o MA. Nesse caso aqui, acho que ele está exigindo isso, tá? Para fazer a conversão. Ele já exibiu a variável com duas casas decimais, como a gente viu, mas ele está exigindo ainda essa conversão. Tem essa chatice aqui na linguagem do Arduino em função dessa herança da linguagem C sobre a qual ele foi construído, tá? Vamos ver só se isso resolve em primeiro lugar, bem certinho, e qualquer coisa a gente mudaria, tá? A gente mudaria o tipo das variáveis inteiras para variáveis reais, que já eu com certeza já adianto que resolve. Vamos de novo então, ó, 6, 13 e 10. 6, 3 e 10. Maior ou igual a 10, menor ou igual a 3, total de pares 2, total de ímpares 1, são múltiplos de 3, 3, 6, médica aritmética 6. Não resolveu. Eu vou dar uma investigada e vou trazer o porquê disso aqui para vocês, tá? Eu vou encontrar a resposta, vamos ver se eu apliquei alguma coisinha errada, mas eu vou trazer a resposta para vocês em seguida. Vou cortar o vídeo agora, tá bom? Pessoal, consegui resolver bem rapidinho, né? Estão vendo aqui a média 6.33 já. Na verdade, eu apenas errei a sintaxe de aplicação do chamado cast, né? Eu trouxe aqui, ó, também eu busquei para ver se o nome correto era esse. Eu me lembro que nós chamávamos de cast, vamos que tivesse mudado, né? Casting, né? É a inserção, né, na frente de uma expressão aritmética, né? Uma coerção, olha a tradução aqui, ó. Essa tradução eu não conhecia também, né? Um molde, vamos dizer assim, ou seja, eu tenho uma variável inteira e eu quero moldá-la para o formato, né, de uma variável float, vamos dizer, de ponto flutuante, né? Só que vejam bem, a sintaxe de utilização dela não era na forma de uma função com argumentos, como eu falei, e sim simplesmente o cast envolvido entre parênteses. Então isso aqui já resolveu de imediato o problema, tá? Vamos implementar aqui, só para a gente ver de novo, então eu vou apagar. Isso aqui é um pouco chato, né? Mas como eu disse, teria uma forma bem rápida de resolver, que seria declarar todas as variáveis como float. Daí tu não precisa usar cast nenhum para formatá-la como float. Afinal de contas, todas já são. Tá legal? Vamos colocar aqui nesse caso, então. Qual vantagem que a gente tem? Isso é uma pergunta bem importante, ó. Qual a vantagem que a gente tem, então, de complicar, vamos dizer assim, de declarar algumas variáveis inteiras, outras do tipo, sei lá, byte, que tem a metade do tamanho de uma variável inteira. Isso vai depender ainda da linguagem de programação. Tem umas variáveis que nem tem o tipo byte, enfim, né? Short byte, ou seja, mas qual a vantagem de usar então esses tipos de variáveis de menor tamanho? A resposta é muito simples. A velocidade de processamento, afinal de contas, é menos bits trafegando de um lugar para outro da placa, do microcontrolador, da rede, né? E menor uso de memória. Então, essa linguagem de programação C, né, que possui diferentes tipos de variáveis, ela te permite isso. Por isso que ela é mais adequada a trabalhar em dispositivos microcontroladores, microprocessadores com uso limitado de memória. Não é à toa que ela faz sucesso há tantas décadas, né? Enquanto que tu tem uma linguagem chamada de mais alto nível, que não se preocupa muito com esse tipo de coisa e trata os números como números. Por exemplo, o Scilab, né, o MATLAB. Números são números. Uma vez que tu atribui um valor numérico para uma variável, ela já é do tipo float, já aceita diversas casas decimais.
Tu não precisa se preocupar com esse tipo de conversão, mas tu não vai encontrar um microcontrolador rodando dentro dele ali uma linguagem de alto nível, né? E por isso é a versatilidade da linguagem C. Então essa é uma grande vantagem, tá bom? Vamos ver se funcionou então, ó. O que eu fiz, né? Ah, tá, a gente já estava executando. Ó, eu só mudei, ó. Antes nós tínhamos escrito assim, ó, float. E eu tinha feito isso daqui, ó. Eu envolvi como se eu estivesse parametrizando uma função chamada float, né? E como se a expressão aritmética fosse um parâmetro para essa função, mas a sintaxe não é essa, tá? Nós temos isso daqui, ó. A gente simplesmente envolve o cast entre parênteses, tá bom? Vamos executar de novo então. Iniciar a simulação. E os números são 6, 13 e 10. 6, 3 e 10. Já adianto para vocês, tá? Eu sei que é preocupação de vocês, né? Se vocês fizessem esse cálculo, né? Aqui deu certo, tá? 6.33. Na prova, né? Dessa maneira aqui, eu ignoraria a questão dos casts, tá? São ajustes que, enquanto trabalhando com um programa, é uma questão de muito pouco tempo para te pegar um erro desses e corrigir. Isso é bem pouco importante, não diz respeito à lógica, tá? É uma adaptação à linguagem de programação. Certamente, sem o cast, na resposta a uma prova nossa aqui, vocês ganhariam a questão completamente correta, tá bom? Letra F, no caso, né? G e H, então, já estamos terminando, ó. Mostre a média ponderada dos valores lidos, sabendo que o primeiro valor lido tem peso 1.1, o segundo 2.2 e o terceiro 3.3. Bom, como são valores fixos, é muito fácil, tá? Uma questão praticamente de exercício de cálculo de média ponderada. Vamos chamar ela de MP. Ela também tem tendência, né, a ser um resultado real. Então aqui nós temos letra F, nós teremos a letra G agora, né? Na letra G, portanto, a nossa MP, média ponderada, nada mais seria do que, já vamos manter o cast, porque vai ser necessário, tá? De conversão de número inteiro para real. E seria dado por o quê? Seria dado por... Como os pesos são fixos, né? 1.1 vezes o valor 1, somado com 2.2 vezes o valor 2, e somado com 3.3 vezes o valor 3. Certo? Só que agora não é mais por 3, né? As médias aritméticas simples nada mais são do que médias onde o peso das variáveis é igual a 1. Por isso a gente soma o total de notas. A gente não soma, é como se a gente entendesse que a gente não soma o total de notas porque tem tantas notas, é porque o peso de cada uma delas é igual a 1. Quando eu fizer esse peso aqui, ó, dividir pela soma dos pesos, e agora os pesos são distintos, ela já muda o nome para média aritmética ponderada, né? Então, 3.3 mais 2.2 mais 1 vai dar 3.3, 3.5, 4, 5.5, 5.6, 6.6. Portanto, eu tenho que dividir por 6.6. Então, fazendo um cálculo rápido, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Vamos colocar, só para a gente validar, né? 1.1 vezes, vamos colocar o valor 2, somado com 2.2 vezes o valor 3, somado com 3.3 vezes o valor 4, vai ter que nos dar, né? Isso tudo dividido por 6.6. Então nós teríamos 2.2 mais 6.6 somado com, esse aqui eu vou ter que apelar para a calculadora, 3,3 vezes 4, 13,2
mais 6,6 mais 2,2, 22. Dividido por 6,6, 3,33, ó. Então, vamos entrar com esses valores aqui, ó, 2, 3 e 4 para validar a nossa média ponderada. E a aritmética também vai ter que dar 7, 8, 9 dividido por 3, vai ter que dar 3, né? Já vamos fazer esse teste aqui então também. Conforme o primeiro valor é 2, 3 e 4, né? O primeiro valor então é 2. O segundo valor é 3. O terceiro valor é 4. Então tá, o maior é 4, o menor é 2, total de pares é 2, tá certo? Ímpares tem 1, múltiplos de 3 somente o 3. Média... Opa, tá. Por que agora ele deu erro, né? A média aritmética é 3, né? Tava certo. 4, 7, 8, 9 dividido por 3, 3. Aqui ficou errado no programa porque a gente não alterou ali, ó. Já me ocorreu de imediato isso. A gente não mandou ele exibir o MP que calculou corretamente. A gente está mandando ele exibir o MA. Nós temos que alterar isso aqui, ó. E vamos também chamar de média aritmética ponderada. Tá bom? Vamos de novo. Primeiro valor 2. Três. E 4. Deu certinho. Média aritmética 13 e média aritmética ponderada 3,33, que era o esperado. Então o nosso cálculo estava correto também. Até aí nosso programa está funcionando bem. A última coisa que falta então, eu tinha perdido aqui o enunciado, eu chamei de a.txt. A última coisa que falta então é essa cópia do programa que eu não preciso. Mostrar a soma de todos os valores lidos elevados na potência n, que também deve ser um valor inteiro lido. Bem fácil, ó. Basta a gente fazer, primeira coisa, vamos criar uma nova variável para guardar a soma. Como eu estou somando 3 valores inteiros, eu vou ter como resultado valores inteiros também. Isso me permite, então, poderia ter float, tá? Não teria problema nenhum se a gente declarasse a variável soma como float. Mas 3 valores inteiros somados sempre vão dar um valor inteiro. E eu preciso também de uma letrinha n. Então, até aqui está especificado que o n seria uma potência n, né? Que também é um valor inteiro lido, mas poderia ser um número real também, não teria problema, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai guardar a soma e depois elevar a soma na potência n. Então, vamos calcular a soma dos 3, né? Seria a letra H. Letra H, né? Isso. Portanto, a soma vai receber nada mais nada menos do que o V1 somado com o V2 e somado com o V3. E finalmente, então, agora a gente faz uso, a gente verifica se a linguagem de programação não tem, na verdade o rol, a lista de funções disponíveis nas linguagens de programação é muito grande, tá? Não me recordo se a gente já viu uma função que eleva ao quadrado, ao quadrado não, na potência n, né? Mas existem... É uma confusão porque alguns aplicativos dão um determinado nome para a função, outros usam outro, uma linguagem de programação usa um nome, outra usa outro, né? Mas tem POW, por exemplo, mas pelo visto não é aqui, ó, senão ele teria mudado de cor, ó, né? ESP, talvez, também não, exponencial. A gente poderia consultar então, né? Função potência Arduino. POW, ó, ele está apontando. Talvez seja então POW, eu não sei porque que ele não mudou de cor na hora de usar. Então nós temos aqui, ó, POW, base e expoente. Então o nosso expoente seria o n e a base seria a soma, né? Vamos fazer isso daí então lá, ó. Portanto, vamos colocar assim, ó, uma variável chamada resultado.
Resultado seria o quê? A função POW da base, que é a soma, elevado na potência n. Claro que a gente tem que ler esse valor n, a gente não leu ainda, tá? Então, nesses casos estaria pronto. O resultado, elevando um número inteiro numa potência inteira, também vai dar um número inteiro. Não teria problema se a gente declarasse como float também, tá? Poderíamos declarar. Nós teríamos então aqui o resultado também como uma variável do tipo inteiro. Certo? A gente só precisa fazer o quê? Ler esse valor n, né? Que é o valor que o usuário vai informar. Então, que a pessoa vai informar para elevar a soma dos três números na determinada potência. Posso somar a soma antes, né, antes de ler o n, ou ler o n antes de fazer essa soma, tanto faz, porque as variáveis v1, v2 e v3 já foram lidas. Informe a potência. Vamos colocar assim. E aqui nós temos uma leitura de n. Portanto, o n recebe o que for informado pela porta serial. E aí, finalmente, então, a gente exibe, né, o resultado. Serial.println. Vamos deixar esse cara aqui como somente println. Ele vai quebrar, ler o valor de potência. E aqui também, tudo bem. Deixa assim, então, serial.println res. Ou seja, eu vou exibir o resultado na tela. Já está suficiente, tá? Vamos ver como é que funcionaria, então. Vamos apagar tudo, parar a simulação, reiniciar a simulação. Vamos colocar outros valores agora. Vamos escolher, sei lá, 2, 3 e 4. E depois, para n, vamos escolher o número 3. Então, vai ter que dar 4, 7, 8, 9 elevado ao cubo. Né? 9 vezes 9, 81. 8 vezes 9, 72. 729, seria isso? Sou muito bom de cálculo de cabeça, não. Vamos colocar aqui, ó, 9 vezes. Ó, acertei, ó, 729. Beleza? Vai ter que dar esse resultado, então. Que é a soma, né? 2 mais 3 mais 4 elevado ao cubo. Então, vamos lá. Primeiro valor, 2. 3. 4. Então, vai fazer todo aquele monte de coisas para os números 2, 3 e 4. Né? O maior é 4, o menor é 2. Tem dois pares, um ímpar. Somente o 3 é múltiplo de 3. Média aritmética 3, ponderada 3,33. E a gente vai informar também o n como sendo 3. Poderia ser qualquer outro valor também, tá? Mas a gente validou para o 3. Aqui deu o valor 0, tá? A função POW, quando a gente localizou ela antes, me chamou a atenção, porque ela exige, talvez seja o mesmo caso da função SQR, né? Dos vídeos, de um vídeo anterior, enfim, ela exige valores float como parâmetro, né? Então não tem problema, a gente pega e muda, conforme a exigência, mudaria aqui, ó, nós estamos usando a soma e o n como valores inteiros, foram declarados como variáveis inteiras, né? Se ela está fazendo essa exigência de valor real, não tem problema, a gente declara ela como suportando valores reais, tá? Só para atender a essa exigência sintática da função POW, tá? Que eleva na potência. Vamos ver se vai funcionar agora, então. Apagar, parar simulação. Primeiro valor, então, 2. 3. E 4. Agora sim, então, potência 3. Opa!
vamos verificar o seguinte. Ah, peraí, só tem mais uma coisa que eu acho que a gente não fez, ó. O resultado está com um valor inteiro, ó. A gente esqueceu também de... Imagina se ele vai receber o resultado, a variável res vai receber o valor de duas variáveis float, né? Ela teria que ter capacidade de suportar também essas variáveis float. Então foi isso que ficou faltando. Número 2. Número 3. Número 4. Maior 4, aqui está tudo certo, e a potência 3. Isso aí, ó. 729, né? Que é o resultado que tinha que ter dado. Mais uma vez aqui a gente finaliza, tá? Viu que está funcionando tudo direitinho. Eu vou deixar essa solução aqui, ó. Já vou copiar, trazer para cá. E vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E mais uma vez, isso é uma particularidade, como eu falei, da linguagem de programação C, né? O fato de a gente precisar usar os casts, né? Nesse caso aqui da letra G, e mesmo aqui, ó, no caso da potência, né? E no caso de ter que usar variáveis do mesmo tipo e tudo mais. É claro que algumas linguagens de programação, se a gente tentasse jogar para uma variável inteira um resultado que fosse de uma variável real, ele ia dar uma mensagem de erro, inclusive em tempo de compilação, ele não ia nem executar, tem diferentes situações, tá? Nesses aspectos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, disparado assim, sabe, para fugir desses problemas, das linguagens com as quais eu trabalhei até hoje, o Scilab, né, o equivalente do MATLAB, eles são as melhores que tem, porque tu não precisa se preocupar com esses tipos de conversão. Um número é um número. Mas eu expliquei antes, né, o porquê que as linguagens, então, em termos de economia de recursos, isso é ainda um problema atualmente e vai continuar sendo, uma vez que os dispositivos cada vez mais se miniaturizam, eles vão ter memórias e capacidades de processamento, exigências energéticas cada vez mais complexas, né? Mas esse já era um problema lá na década de 70, enfim, né, 80 até antes, que dizia respeito à capacidade de armazenamento e, como eu falei, né, questões energéticas e velocidade de processamento. Então, quanto menos bits trafegassem de um lado para o outro, né, melhor. E essas linguagens, a linguagem C, enfim, ela continua, né, bastante adequada a esse propósito, por isso que ela se mantém. Mas para fugir desses problemas, essas linguagens mais voltadas a cálculos matemáticos, vamos dizer assim, específicos, né, como é o caso do Scilab, como é o caso a própria linguagem Python também, eu imagino que a linguagem R também deva ser assim, o R eu não conheço, o Python também, ele trabalha com números, a gente não precisa se preocupar com esses problemas de conversão, tá? De qualquer maneira, mais uma vez, se vocês me escrevessem isso, certamente eu não descontaria pontos de vocês na prova em função disso, tá? Já que existem linguagens que não fazem essa exigência, tá legal? Então, ficamos por aí, essa é a correção. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer errinho que vocês tenham encontrado, me avise.